Fala, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Douglas Gonçalves. Gente, não é o Douglas Gonçalves do Jesuscope, mas ele é tão importante quanto, né? Ambos são homens de Deus e com certeza ele tem muita coisa para falar a respeito da sua vida cristã, das suas experiências e que será bem edificante, não somente para mim, que estou aqui conversando com ele agora, e já está sendo edificante pelo nosso bate-papo pré-gravação, e será edificante para a sua vida também, você pode ter certeza disso. E não esquecendo daqueles comentários iniciais, você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui, é só clicar e ativar o sininho também, comente, curta, compartilhe esse programa, o Papinha na Palavra 29. E hoje eu tenho uma novidade para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo através do Spotify, que é um e-book que vai te ajudar na elaboração de um sermão. Você que tem dificuldade para pregar, você que tem dificuldade de organizar as ideias que você vai tendo ali, recebendo do Senhor no seu período de leitura da palavra, de estudo da palavra, né? Essa ferramenta ela vai te auxiliar a organizar um sermão, e um sermão bem organizado, ele faz muita diferença, é claro. Um dos elementos que a gente precisa ter quando vai se montar um sermão é a oração. Então não fique só com a técnica. Tenha o coração cheio da palavra de Deus, tenha o coração cheio do fogo do Espírito Santo, como um bom pentecostal também, e um sermão bem organizado e bem elaborado. Então, o link aqui do e-book estará na descrição e fique tranquilo que o e-book é 100% gratuito. Você não vai pagar R$ 1 para ter esse e-book. É só clicar, seguir o passo a passo e segue o fluxo. Tamo junto. Vamos com tudo, galera. Meu amigo, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho da sua vida. Quem é o Douglas Gonçalves? Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, né? Eu sou o pastor Douglas Gonçalves, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Alvorecer em Cristo, aqui na Zona Leste de São Paulo, região aqui de São Mateus, Jardim Tietê. É um ministério novo, né? Nós temos aí 6 anos de caminhada, mas o Senhor tem nos abençoado, tem nos agraciado e somos felizes por isso, né? Eu sou pastor-presidente dessa obra, sou formado em teologia pelo Instituto Gamaliel, também sou formado em administração pela Universidade Estácio de Sá, me preparando agora para iniciar uma pós em teologia do Novo Testamento, né? Preparando aí para poder iniciar esse curso. Tenho de retorno ao Evangelho aí 14 anos, né? Que retornei aos caminhos do Senhor, embora no primeiro momento não era uma conversão autêntica, era mais uma frequência junto com a minha mãe, né? Mas de conversão real, consistente mesmo, mudança de vida, mudança de mente, ter alcançado pela graça do Senhor, tenho aí 14 anos. Sou marido, esposa, diaconisa Evelyn, tenho uma filhinha de 7 anos, que é a princesa da minha vida, que é a Esther, que me ajudam aí no ministério, na caminhada, e para que a gente vá seguindo aí, podendo trabalhar na obra do Senhor e fazer o melhor que nós podemos para o reino, ainda que não seja o bastante, né, mas que a gente possa fazer o melhor para o reino de Deus dentro das nossas condições, naquilo que Deus for nos capacitando, né, e nos direcionando. Amém. E como é todo começo de Papel na Palavra, né? Aquela pergunta padrão que faço para todo convidado, né? Conta para a gente aí um pouco da sua experiência de conversão, como conheceu a mensagem do Evangelho, como a mensagem, o dia que a mensagem do Evangelho fez real sentido na sua mente. Conta um pouco para a galera aí, para mim também ficar conhecendo. Bom, como eu disse, eu frequentava a igreja quando eu era pequeno, juntamente com a minha mãe, e devido a algumas situações, minha mãe teve muitos problemas de saúde, minha mãe teve problema de reumatismo muito forte, e durante um período ela acabou saindo da igreja,
abandonando a fé. E ocorreu quando eu tinha 11 anos de idade. Eu lembro até hoje, no dia 1º, eu lembro que dia 1º de maio de 1994, quem tem mais de 30 anos aí sabe que essa data é emblemática, né? É o grande herói, né? Que era também o meu grande herói, todo menino brasileiro, Ayrton Senna, ele morria a bater na curva Tamburello, né? E eu lembro que eu fiquei, um garoto de 11 anos, eu fiquei muito mal. E alguns dias depois, jogando bola, eu comecei a sentir uma dor na perna. Essa dor não passava, começou a dar vômito, comecei a ter outros problemas de saúde. E no dia 9 de maio, eu fui internado no Hospital São Mateus, aqui em São Paulo. Depois de uma semana, eu estava paralítico. Perdi totalmente o movimento das pernas. Os médicos não sabiam o que era, ninguém sabia. Todos os exames possíveis e imagináveis que existia na época para fazer sobre todo e qualquer tipo de doença eram feitos. Aí na primeira vez dava, segunda vez do exame para confirmar não dava, fazia uma terceira vez para tirar a prova e não dava. Todos os exames possíveis de todas as doenças, até HIV, fizeram na época e deu, depois 2 vezes seguidas não deu. E eu sei que num determinado momento, uma tia minha junto com a irmã dela, né, tia minha porque era casada com meu tio, que já faleceu também, meu tio, chamou minha mãe porque tinha algo de Deus para falar, né? E aí, para os que acreditam, né, Deus tomou a jovem em profecia e a minha tia interpretando aquilo que Deus estava dizendo, chamando a minha mãe de volta para a presença dele, porque minha mãe voltando, ele restauraria, né? Me restauraria e faria de mim um homem de Deus. Quando minha mãe chegou no hospital, eu sei que minha mãe dobrou o joelho e ela ficou pelo menos 2 horas de joelho ali do meu lado na cama, clamando ao Senhor. Tem gente que fala, isso é emoção de pentecostal, né? Mas eu creio que Deus ainda cura. O que eu sei é que no outro dia eu levantei e andei. Depois de 2 meses, sem os médicos saberem o que eu tinha, sem nenhum diagnóstico consistente, eu perdi a conta da quantidade de tomografias computadorizadas que eu fiz, eu perdi a conta da quantidade de exames, raio-x. Eu cheguei a fazer um exame que eles me colocaram numa maca e espetaram uma grande quantidade de nervos no meu corpo, nas minhas pernas, e deram um choque. Eu esqueci o nome do exame, não lembro se é eletroencefalograma, qualquer, para poder estimular os meus nervos para que eu pudesse voltar a andar, né? E eu estou resumindo aqui porque aconteceu muita coisa. Teve noites que eu quase morri, problemas assim realmente muito sérios durante esse período e que nem o médico conseguia explicar como uma pessoa que de repente tem uma dor na perna, está paralítico e não apenas paralisou isso, mas ele vira e mexe está quase morrendo, né? Os médicos estão toda hora quase perdendo. E aí eu sei que nesse período a minha mãe voltou aos caminhos do Senhor, eu ainda fiz tratamento que tinha ficado com algumas sequelas, né? Mas com o tempo eu voltei a andar normalmente, né? Aí a gente fala, poxa, agora cresceu na igreja, né? Depois dessa cresceu na igreja, né? Não, infelizmente não. Quando eu tinha 14 anos, eu deixei de acompanhar minha mãe e fui viver o mundo, né? E aí, quando eu tinha já para 24 anos, estava com 24 anos, eu tinha sido barman, gerente de eventos, né? Trabalhava nas maiores raves aqui da região sudeste. E quando num determinado momento da minha vida, aquilo já não dava mais, você já começa a sentir aquele vazio, você conhece a verdade, você sabe que não devia estar ali, né? Fazendo as coisas que fazia, vivendo à noite, vivendo tudo mais. E eu já começava a me preparar, né? Porque tinha conseguido um emprego durante o dia, que eu já estava começando a sair da noite, era um restaurante, mas era de dia. E aí eu consegui esse trabalho, a vida estava caminhando, eu sei que começou uma perseguição muito grande lá, né? Acabei sendo até mandado embora. E quando eu cheguei em casa, estava tendo um culto. E era tão interessante que, por exemplo, assim, eu moro num apartamento, né? Conjunto habitacional, então não é elevador, é escada, né? São prédios de 5 andares. E
eu me lembro que eu morava no quarto andar, quando eu via no corredor minha mãe chegando com aquela multidão de crente, o que eu fazia? Eu corria, subia um lance de escada, esperava todos os crentes entrar tudo para dentro da minha casa. Hora que eu via que todo mundo entrou, eu corria pro bar, né? Ou quando eu estava chegando de algum lugar e percebia, né, aquele louvor e o culto rolando dentro de casa, eu já nem subia, né? Eu voltava para a rua, esperava todo mundo ir embora para poder ir para casa. E naquele dia eu sei que por isso que eu falo, que é uma questão de experiência mesmo, né? Quando o Senhor ele te chama. Eu sei que naquele dia eu não percebi o barulho, né? E a gente que é pentecostal, o fogo estava caindo dentro de um apartamento de 50 metros quadrados. E eu sei que eu passei pelo corredor, fui subindo a escada, na hora que eu abri a porta, mas tinha muito crente dentro do apartamento. E depois que eu abri a porta, dava para sair. E eu sei que eu fiquei ali, ouvi o culto, Deus falou comigo, e ali eu comecei a retornar, né? Ali eu entreguei novamente a minha vida ao Senhor Jesus, né? E a gente vai naquela sede, né? E você quer estar em tudo, você quer estar na oração, né? E foi nesse momento aí que o Senhor me trouxe de volta, né? Ou me trouxe de fato a sua presença, né? E desde então, desde então estou firme até hoje, que o Senhor tem me sustentado na presença dele. E foi uma conversão mesmo de crise, né? Mudança mesmo. Não foi, eu comecei a frequentar. Foi, embora eu tinha alguns problemas com bebida, com cigarro, né? Eu tinha alguns vícios, mas alguns eu fui me libertando porque deu um pouquinho de trabalho, né? Não foi tão fácil. Eu não recebi essa graça daqueles irmãos que recebe de você pisar na igreja e não ter mais vontade de nada. Eu gostaria muito que tivesse sido assim, mas não foi. E aí eu sei que fui me libertando, mas foi uma experiência de crise realmente de abandono do mundo, de eu não quero mais isso para mim, isso não serve mais para mim, eu sei para o que eu nasci, eu sei para o que Jesus me chamou, e aqui eu vou seguir a minha vida e a caminhada com Deus, né? Fui batizado com o Espírito Santo antes de descer as águas do batismo, né? Então, foi também uma experiência muito muito forte, muito intensa para mim. E desde então temos seguido aí, né, para resumir, né, porque o testemunho todo é muito grande, né, então mas para resumir, basicamente a minha vida até a conversão vai nesse caminho, por essa linha aí. Amém. E assim, eu acho fantástico, maravilhoso, né, a experiência de conversão que cada pessoa tem, porque Deus ele trabalha de uma forma que é inexplicável. A gente não tem como colocar numa caixinha e falar, ele trabalha dessa forma aqui, e se ele trabalhar de uma forma diferente, não é Deus, não, isso não existe. Uhum, Ele sim. trabalha da forma que ele quer, segundo o propósito que ele tem. Isso que eu fico. A cada papinha da palavra me dá uma sensação, quando eu ouço a experiência de conversão de todo convidado, o quanto é importante e o quanto é real aquela ideia de que o vento sopra para onde quer. É ele que manda, é ele que faz. E assim, eu tive a graça de ser agraciado com a ideia da vontade de não fazer mais algumas coisas a partir do momento que eu fui lá na frente, confessei o Cristo como verdadeiro e suficiente Salvador, né, como único e suficiente Salvador, que foi em relação à bebida e droga. Fui na igreja numa quarta-feira, saí da igreja naquela coisa radiante pra caramba, tipo, me converti, eu tô na igreja, Uhum. agora eu sou salvo e tudo mais. Mas eu lembro que eu cheguei em casa e fiquei, e agora? Tipo assim, beleza, passou aquele êxtase, né, que ficou ali no momento. Falei, como é que é ser cristão? O que é ser crente? Que a maioria dos exemplos Uhum. de crente que eu tinha, tanto amigos quanto família, só me É. jogava para fora da igreja, não me chamava para dentro da igreja de jeito nenhum. E eu fiquei assim, poxa, que não sentia mais vontade de beber. Até no processo, logo no começo, eu confesso que eu tentei beber umas 4 ou 5 vezes. Mas o interessante é que eu ia pro churrasco, onde estava rolando samba, rolando a cerveja,
dentre outras coisas, dependendo do lugar que eu ia, e conversando, e teve uma vez que eu me recordo até com um copo de cerveja na mão, e eu usei o copo de cerveja, não sei como, para pregar o evangelho para as pessoas que estavam conversando comigo. É. E comecei a falar, "Não, porque Jesus é isso, Jesus é aquilo, que não sei o quê, e segundo fulano de tal, capítulo tal, e aquela coisa, o ritmo completamente acelerado. É claro, tiveram outras coisas que eu precisei de um processo, né, relacionado principalmente à área da questão de relacionamento. Então, em alguns pontos, fui agraciado com essa situação mais radical. Com outros, foi um processo, mas o interessante disso tudo é que o mesmo Deus que trabalha, que trabalhou na minha vida e trabalha até hoje, é o Deus que trabalhou na sua vida daquela forma e continua trabalhando até hoje. E assim para você também que nos assiste ou nos ouve, cara, fica tranquilo. O teu processo vai ser diferente de qualquer outra pessoa. O teu processo é algo único. Só para ouvir a voz de Deus. Que isso ajuda e muito no processo de conversão que todos nós precisamos passar. Pega essa dica aí, fica tranquilo. Não queira ser o outro, não. Seja você que Deus vai te usar da forma que você é, com as suas características, e para a honra e glória dele, pode ficar tranquilo. Meu amigo, então, assim, já pegando um gancho em relação a essa situação que a gente está conversando, a experiência de conversão e tudo mais, a gente sabe, né, que o evangelho ele é um só, né? A mensagem do evangelho ela é a mesma mensagem que vai falar para a criança, para o adolescente, para o adulto ou para o idoso, né? As verdades são as mesmas, mas nós sabemos que dentro desse Brasilzão que nós moramos, né, cada lugar tem uma particularidade em relação à região, Uhum. o contexto onde a igreja está inserida e tudo mais. E assim, conta um pouco para a gente como é que é a dinâmica da igreja aonde se congrega, aí na sociedade, na região. Bom, nós ficamos na periferia, né? É uma igreja de periferia, mas não chega a ser uma igreja de comunidade, né? São Paulo, a gente, assim como no Rio de Janeiro, a gente tem muito acesso a muita informação, né? Então difere um pouquinho dos campos mais afastados, o que facilita um pouco, né? Então é uma igreja, nós estamos aí com 6 anos, né? Boa parte foram convertidos, se converteram lá, né? Ou foram salvos lá, né? Jesus alcançou lá, né? E uma outra boa parte, alguns vieram de outras denominações, mas majoritariamente vieram alguns de igrejas neopentecostais, né? E uma boa parte também se converteu, né? Pouca gente mesmo que já veio formado, né, de outras denominações um pouco mais consistentes, né? São Paulo, assim, acredito que no Rio de Janeiro seja a mesma questão. Você tem muita igreja, né? Então, é difícil até estabelecer como é a igreja em São Paulo. Porque você tem uma igreja na rua, né? E na mesma rua, às vezes, você tem uma igreja completamente diferente, né? Aqui também é Então, assim. então você tem uma igreja ultra tradicional, né? E às vezes você tem uma igreja neopentecostal, né? Então é muito difícil você estabelecer qual um perfil de igreja aqui na região, né? É um bairro populoso, né? É um bairro populoso, estou aqui em São Mateus, né? Então você tem, embora a igreja não esteja dentro da comunidade, você tem bastante comunidade em volta. É, Então, eu acredito que é difícil estabelecer assim um padrão. Olha, a igreja em São Paulo é assim. A igreja que eu pastoreio é uma igreja equilibrada, né? Somos pentecostais clássicos, cremos na manifestação dos dons, em manifestação nos cultos, mas sempre sabendo que é Deus quem opera de forma equilibrada
e que não é todo culto que tem movimento, que tem mover, isso precisa ser com responsabilidade, e também não é todo mundo, né? Então, o que eu costumo dizer é que isso é tão interessante que às vezes eu costumo conversar com alguns irmãos, com alguns obreiros, eu falo assim, se eu abrir outra igreja com o mesmo padrão de arquitetura, bancos, púlpito, pintura, igualzinho, num outro bairro, pode ser o mesmo nome, a igreja do mesmo ministério, mas vai ser diferente. Porque são outras pessoas, é um outro pastor, por mais que exista uma visão ministerial, nós que somos pentecostais, e é uma crítica mesmo que eu faço ao neopentecostalismo, tem por base reproduzir, né, o líder, né? Eles vão copiando, sendo todo mundo igual. O movimento Ó, pentecostal até os faz trejeitos da mão, né? Que alguns fazem, né? isso. Tem um que tem até um problema na mão e os irmãos copiam o Fica problema que assim. ele tem na mão. Então é bem complicado, né? Embora no meio pentecostal, às vezes o pessoal anda copiando uns pregador famoso e infelizmente copia os ruins, né? Devia copiar os bons, né? Mas, Se for mas para assim, copiar, não. copia direito. Tem tanta gente boa no meio pentecostal para copiar, mas o pessoal quer copiar o ruim, né? Então, porque o ruim é o que o pessoal gosta, infelizmente, né? Então, eu acredito que cada igreja ela vai ter a sua própria personalidade, né? A composição dos membros, o corpo de obreiro, como essa igreja interage ali com a sociedade, como ela cuida dos membros, cada igreja vai ter uma personalidade própria. Embora a verdade seja única, que é a verdade da Bíblia Sagrada, e a aplicação dessa verdade seja única, a Bíblia não isenta as questões emocionais, de temperamento e personalidade de cada membro da igreja. E cada membro tem influência no corpo, por menor que ele seja, né? Às vezes a pessoa não é um obreiro, é uma pessoa que frequenta culto, não faz parte de nenhum grupo, né? Por exemplo, nós no pentecostalismo nós temos a cultura de grupo de jovens, círculo de oração, né? Um corpo de obreiros ali, separando também obreiros que ficam no púlpito, né? E os obreiros diáconos, cooperadores, né? Embora às vezes a pessoa pode não fazer parte de nenhum desses grupos, entretanto, ela faz parte de um corpo, né? E o fato dela estar ali influencia de alguma forma o corpo, porque nós somos um corpo, né? Nenhum membro ele passa despercebido pelo corpo, né? Ele vai ter uma influência de alguma forma, né? Basta esse membro doer, dedinho do pé, que ninguém, às vezes, muitas pessoas, para que serve o dedinho do pé, né? Para bater Bate na na quina da quina, mesa. aí o corpo todo sente. Então todos temos uma influência no corpo e vai influenciar como a igreja age, como a igreja se relaciona, como é o relacionamento interpessoal também entre os irmãos, né? Então eu acho difícil uma definição específica de perfil de igreja no contexto que eu estou aqui por conta disso. Talvez alguns irmãos que estejam numa região que sejam até porque São Paulo, né, recebe muita gente, né? Você tem gente de todos os lugares do país, né, o tempo todo, dentro Verdade. da igreja, da congregação, e a gente de fora do país, né? Então realmente não é uma igreja com um nicho, né? Um grupo de pessoas específico. Aqui é todo mundo assim. Graças a Deus somos uma comunidade bem, como é que eu posso usar a palavra aqui? Embora seja hegemônica, né? Com bastante diversidade, né? Então majoritariamente é uma igreja um pouco mais madura, né? Não temos tantos jovens, né? É uma igreja aí de meia idade já para idosos também, né? Mas tem uma boa diversidade. Amém. E, assim, eu sou muito curioso com uma área de toda a igreja, assim, de alguém que eu estou conhecendo recentemente, que é a área do ensino, né? Uhum, Conta um pouco para a gente aí como é que a igreja local ela se relaciona com essa parte do ensino bíblico, né? Não vou nem usar aqui o termo ensino teológico, né? Um termo mais simples. uhum. Escola Bíblica Dominical, como é que... No momento nós não temos escola bíblica dominical. O que foi que nós fizemos?
Agora nós vamos retornar também a partir dos próximos meses aí, já estou planejando. Nós, durante a semana, nós temos um dia da semana, que é a terça-feira, que nós fazemos aí basicamente dois tempos, né? Primeiros 45 minutos de oração e os segundos 45, o segundo 45 minutos nós trabalhamos aí ou com o ensino ou com a escola, com a revista da escola dominical, né? No mesmo dia, né? E o nosso culto é no domingo de manhã, porque no domingo ficou melhor o culto de manhã, e aí eu passei para o meio da semana essa questão do ensino, para que a igreja pudesse ter acesso ao ensino, porque a gente valoriza e preza muito essa questão da necessidade do crente conhecer Bíblia, né? Dele ter intimidade com a palavra diariamente, né? Porque infelizmente hoje tem muita gente falando muita coisa, né? Deveria ser bom, mas eu acho que majoritariamente o resultado não é bom pelo tipo de coisa que está sendo dito o tempo todo, né? Pela baixa qualidade de sermões na internet, que você tem muita coisa boa acontecendo, eu acho muito legal, tem muita coisa boa, mas acredito que tem muita coisa ruim também acontecendo, e se a igreja não tiver uma boa capacidade para filtrar isso, acaba tendo problema, né? Então, basicamente, a nossa área de ensino ela trabalha nessa parte, né? Eu prego a maioria dos domingos, de vez em quando eu prego durante a semana, mas geralmente eu coloco os obreiros para pregar durante a semana, e eu sou adepto de sermão expositivo, né? Então, isso já facilita também, porque você acaba pregando e ensinando, né? Respeito os irmãos que preferem sermão temático, eu não gosto, né? Já preguei temático no início da conversão, acho complicado hoje, né? Porque eu entendo que o cara para pregar temático ele tem que ser muito, mas muito bom, porque senão ele pode pegar um texto que parece estar dizendo o que ele quer que diga, mas não está. Eu acho o sermão temático perigoso, né? Eu acho que o sermão expositivo não técnico, porque às vezes os irmãos têm a ideia de que sermão expositivo é um sermão técnico, com a quantidade de grão de areia que tinha no Egito, quantidade de pedras da muralha de Jericó que caiu, eu acho que isso dificulta, né? Eu vejo o sermão expositivo da maneira muito assim que o reverendo Haddon Robson, que tem o livro Pregação Bíblica, que a gente usa também como livro base no seminário, para ensinar a preparar sermão e pregação, também como o Dr. Warren Wiersbe, também como, e talvez no Brasil quem represente melhor isso seja o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Então, mais ou menos nessa linha para os irmãos entenderem. Então, eu acho que esse trabalho eu acho muito interessante porque você tem um período de oração e na sequência você já entra com o ensino bíblico, né? Ou com a revista, ou em alguns momentos prepara uma série de sermões, né? E a pessoa tem no domingo acesso a um sermão expositivo que vai facilitar a compreensão de tudo aquilo, né? Nós temos um núcleo, um seminário na igreja também, e a maioria dos alunos do seminário são membros da igreja também. Então isso acaba facilitando também, né? Embora principalmente seminário, você acaba tendo muito teologia sistemática, mas o foco é casar a sistemática com a bíblica, né? Eu acho que a teologia sistemática é boa para sistematização de doutrina, estabelecimento dos dogmas, aquilo que é importante como ortodoxia, mas é necessário um desenvolvimento de teologia bíblica, porque a teologia sistemática ela não preenche todas as lacunas, né? Ela vai dar um norte. E a bíblica eu entendo que seja mais completa, especialmente para quem prega. Alguém que quer iniciar um ministério de pregações, eu acho que é interessante ter sistemática, mas partir e aprofundar-se no estudo de teologia bíblica. Eu acho que é mais proveitoso para o sermão. Então, basicamente, a gente trabalha buscando atingir esses pontos, né? Aos poucos, para que seja completa essa questão do ensino, né? E dentro de uma situação agora que você falou, que me chamou muita atenção, e que eu acho que é importantíssimo no contexto igreja, de uma forma geral, né? Uma boa doutrina. Eu acho que no tempo que a gente vive,
com essa enxurrada de informações na internet. É porque a internet ela é um campo que eu acho muito bom quando é Sim. bem usado, né? Uhum. Não concordo com a ideia de quem demoniza a internet, como a internet é coisa do Satanás, foi o diabo que criou a internet. Igual eu sei que uma galera anos atrás, não sei exatamente É. quanto tempo, falava que a internet era coisa do diabo. Um tempo a guitarra e a bateria eram coisa do diabo, porque foi o diabo que Aham. inventou a guitarra por conta do rock e várias coisas, de certa forma, absurdas, né? Mas eu entendo que é cada homem no seu tempo, com conhecimento da época e tudo mais, com o Sim. preconceito do novo e tudo isso. Mas a internet também tem muita coisa interessante. Eu vejo a internet como um meio de se alcançar muita gente, né? Talvez não, o objetivo até do Papinha na Palavra é esse, alcançar mais pessoas, pessoas que eu não fazia ideia que poderia ser alcançadas. A internet é aquela, como disse até um convidado anteriormente, é aquela carta dentro da garrafa que você joga no mar Uhum. e ela vai embora. E pode chegar em qualquer lugar e no lugar que você menos espera e com uma mensagem enviada pelo próprio Deus. Então eu Sim. vejo que a doutrina ela é sim muito interessante. Existem Uhum. vários meios hoje em dia da gente ter um ensinamento doutrinário relevante. É claro, eu acho que precisa partir da igreja. Então, o papel da igreja local é extremamente importante nessa área também, né? Eu vejo muito que a escola bíblica dominical, que a régua que mede a saúde da igreja é o quanto a igreja é ligada e voltada para essa questão da doutrina, né? Da ortodoxia, a doutrina correta, porque não existe uma prática correta sem uma doutrina correta. Não tem Sim. como. Eu gosto muito de fazer essa comparação com a questão da matemática. Você só Uhum. consegue aprender a fazer uma fórmula de Bhaskara, um MMC, um MDC, quando você tem a teoria e vai fazendo na Passo a prática passo. até chegar o momento que você já vai dominar aquilo que você aprendeu de teoria. Então, é extremamente necessário a igreja ela ter essa questão. Eu vejo muita gente que é contra. Não sei se você já viu também ou conhece alguém que levanta essa bandeira anti-teologia. Uhum. Você tem que estudar, Sim. você tem que viver o evangelho, você não pode ser muito dado aos livros, você tem que viver o evangelho, você tem que orar muito. É claro que a oração é algo extremamente importante, né? A oração é algo que precisa estar na vida do cristão, não é uma opção. Ah, ou eu Sim. estudo ou eu oro. Você tem que fazer os Uhum. dois. É algo Sim. simples, né? Matemática básica dentro da verdade das escrituras. Porém, tem uma galera que, infelizmente, levanta uma bandeira em relação a esse assunto. Eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas pessoas levantando essa bandeira anti-estudo da Bíblia, né? A bandeira Uhum. anti-teologia, como diz um livro pequeno, que se chama Somos Todos Teólogos. Então, todo cristão ele tem um papel, sim, de fazer teologia, que quando a gente fala das Uhum. verdades do Evangelho, nós já estamos fazendo teologia. Por exemplo, estamos aqui conversando sobre diversos assuntos até o momento e falando de teologia de uma forma muito Uhum. tranquila e de fácil entendimento para aquele que está nos assistindo ou nos ouvindo. Então, Uhum. galera, você que está ouvindo a gente aí, que está assistindo, teologia é importante sim, não é um monstro, um bicho de sete cabeças e tudo mais, porque a gente precisa aprender a teoria para poder pôr em prática. Então, eu vejo muito essa questão da importância do estudo. Quando uma igreja, né, eu até, de certa forma, é claro, ao Senhor toda a honra e toda a glória, mas te parabenizo por levar essa parte
do ensino das escrituras de uma maneira responsável para a comunidade local, porque é algo que eu vejo bem próximo, que é uma área ainda bem carente em muitas igrejas, né? Claro, tem seus diversos motivos por isso. Às vezes, uma questão de ignorância, mas ignorância eu digo no sentido de falta de conhecimento de algumas lideranças, e que é extremamente, não digo aceitável, mas compreensível. Uma pessoa que não teve oportunidade de estudar e tudo mais. E também tem aquela galera que vai da parte da preguiça, né? E é cômodo, porque quando você... Porque assim, todo mundo está fazendo teologia o tempo todo. Com Você é certeza. cristão, você pode não acreditar nisso, mas você faz teologia o tempo todo. Quando você fala que Jesus é o seu Deus, você está fazendo teologia. Quando você fala que Jesus salva, você está fazendo teologia. O problema não é a teologia, o problema é se a teologia é boa ou se a teologia é ruim que você está praticando. O problema é quais são as suas crenças, né? O problema é se você estabelece uma teologia que é contrária à Bíblia Sagrada. Me preocupa muito. Eu também eu me preocupa os extremos, né? A gente tem um grupo também que quer estudar, mas você tem um grupo de teólogos hoje que ele não quer ser pastor local, né? Ele não quer cuidar de igreja, ele não quer nem congregar. Ele quer dar aula como teólogo, ele quer ensinar pastores a pastorear, só que ele mesmo não pastoreia. É Ele quer uma ensinar matemática que pastores não a bate, né? pregar. Então tem muito curso aí na internet assim, tá? Se você está num desses, toma cuidado. Porque como alguém que não pastoreia vai te ensinar a pastorear. Tem gente que não acredita nem na instituição igreja e dá aula para pastores, né? Tá cheio de culto de cursos assim na internet. Eu acho complicado, né? Acho muito complicado. Então, o que acontece? Você precisa ter uma boa teologia que converse com a igreja, que simplifique, porque a teologia nada mais é do que a simplificação, né, e a explicação de uma mensagem complexa para o leigo. Sim. É o que Felipe fez com o etíope, né? Entende o que lês, que é até o título do livro de hermenêutica do Gordon Fee, né? Que é justamente o que? Você explicar. A pessoa tá vendo aquele texto, porque ler a Bíblia todo mundo lê. A compreensão, né? Aí o pessoal fala assim, os discípulos não fizeram teologia. Eu falo, pois bem, se você caminhar 3 anos e meio com Jesus, você também precisa fazer. Paulo Verdade. ficou ali o tempo dele com o Senhor, muito provavelmente naquele momento que ele estava na Arábia, né? Ali dá a entender que ele passou alguns anos ali, e ali o Senhor, porque ele fala, Paulo não fala sobre uma visão, Paulo fala sobre estar com o Senhor. Jesus ressurreto esteve com ele, ensinando ele. Isso é muito forte, né? Uhum. Então, se você chegar num nível desse, né? Ou quando Paulo fala, já no final da sua vida, traz a capa que eu deixei em Troade, traga os livros e principalmente os pergaminhos. Ele está falando da palavra, né? E está falando já dos ensinos, dos comentários, né? Que já se iniciavam, porque você tinha ali as escolas de Shammai e Hillel, né? No judaísmo, que já tinha, né? Em Esdras, provavelmente, começou a questão da exegese bíblica. Talvez Esdras tenha sido o primeiro exegeta, né? Onde vai nascer os escribas. E a gente vê que o judaísmo tem um conceito prático o tempo todo, né? Porque é igual o fariseu. O fariseu está perguntando o tempo todo: pode ou não pode? Pode isso, não pode aquilo? O que ele é prático. Então, provavelmente, Paulo está pedindo, além dos escritos sagrados, né? Além da Torá, dos livros dos profetas, ele está falando os livros, os livros de ensino e principalmente os pergaminhos, né? Então, a pessoa que diz que não precisa estudar, bom, ou ela anda com Jesus, Jesus vive na casa dela corporeamente, ela conversa, dialoga e aprende direto da fonte, ou ele é melhor que Paulo mesmo aprendendo da fonte precisou. Pedro, Verdade. tem gente que fala, a Bíblia é simples. Não, gente, a Bíblia não é simples. A Bíblia não é simples. O próprio Pedro escreve em uma das suas cartas dizendo assim, olha, o irmão Paulo é uma bênção, mas ele escreve algumas coisas que é difícil de entender e que alguns distorcem. Então é o que Pedro falou, que naquele tempo já
algumas coisas que Paulo escrevia era difícil de difícil compreensão e muitos mal intencionados já distorciam. Então, por exemplo, assim, quando uma pessoa diz que é contra o estudo, eu já fico preocupado, porque ou é uma pessoa que ela vai ter muita dificuldade para romper essa barreira da ignorância, ignorância não no sentido depreciativo, mas no sentido de falta de conhecimento e de uma cegueira mesmo, né, de a pessoa não enxergar além, né, porque todo pastor ele é um ensinador, ele é um mestre que está ensinando o caminho. Para você ensinar o caminho, você precisa enxergar, senão você é um guia cego, né? Ou é um camarada desonesto, que sabe que está errado. Tem gente que não estuda, de ministérios grandes, que você vem ensinando doutrina errado, tem condições de estudar. Não busca uma doutrina correta porque ele quer pregar o que quer, e aí ele quer dizer que qualquer pataquada, desculpa a palavra, mas qualquer palhaçada, qualquer meninice que se inventa, fala que Deus que falou. E aí você perde a base bíblica. Quando a gente vê os irmãos lá em Bereia, é tão importante que a igreja entenda isso, porque o que eu cobro muito à igreja, e às vezes eu falo numa linguagem que o povo até fala, você é meio doido, porque eu falo bem assim, eu falo, gente, vocês precisam conhecer o Deus de vocês precisam conhecer a Bíblia Sagrada, estudar, porque se um dia eu desviar, vocês me deixam partir sozinho. Porque se vocês não conhecerem, vocês vão todo mundo, Deus me guarde de uma situação dessa. Deus me guarde, que o Senhor me sustente, né? Clamo todos os dias a Ele nesse sentido. Mas eu dou um exemplo, às vezes, de choque, porque a igreja precisa de um choque. Se você não conhece a palavra, na hora que o teu lírio desvia, começa a inventar qualquer tipo de coisa, qualquer coisa para e começa a dizer, foi Deus que falou, porque a pessoa que ela é contra o estudo, o que ela faz? Ela inventa qualquer coisa, ela fala que foi Deus que falou. Se a Deus me palavra revelou. e ela tira, ela diz que não, é que aqui é a palavra. Não, aqui é o que você quer tirar da palavra. É muito Exatamente. diferente. Porque a pessoa fala assim, não, porque aqui eu defendo a palavra, eu creio na palavra. Não, você defende que você tira a parte que te interessa e você transforma a Bíblia naquilo que você quer para oprimir o povo, para sangrar a igreja do Senhor, né? Para maltratar, a gente vê, eu sei que isso parece um discurso de vitimismo, mas nós vemos muitos crentes hoje em igrejas com relacionamentos abusivos, né? Que se você se levantar, Deus vai matar, né? Deus vai destruir a tua família, e o discurso é esse. E uma igreja que não tem conhecimento bíblico, ela é levada facilmente por um falso profeta, né? Então, por exemplo, é uma igreja que não tem condições de julgar uma profecia, nós que somos pentecostais, né, ou carismáticos, que creem na continuidade dos dons, não é assim, Deus falou, tá falado. Deus falou, tá falado, se veio da boca de Deus. Mas a Bíblia diz que eu preciso julgar essa profecia. Eu julgo Exatamente. através da Escritura. Eu falo sempre na igreja assim, eu falo, irmãos, você precisa não ficar questionando cada vírgula, né, e discordando de mim, né, embora se eu tiver errado, você precisa discordar. Mas você precisa conferir se o que eu falei está na Bíblia. Os irmãos de Beré, irmão, era Paulo que estava pregando. Não era eu que estava lá pregando. Era Paulo que estava pregando. Terminou de pregar 2 horas, todo mundo conferindo se o que ele está falando era o que está escrito ali. Eu sou Paulo. Irmão, desculpa, problema seu que você é Paulo. Eu quero saber se o que você está falando está certo. Não me interessa Exatamente. quem você é. E às vezes a pessoa tem a chancela sacerdotal, né? Ou é o pastor, ou é algum famoso. Se falou, tá falado. Não, E não não toque é. no ungido do Senhor. Se não morre. É Se bem não assim. morre. Irmão, problema todo mundo tem. Você vai chorar, você vai sofrer nessa vida. O evangelho não é um mar de rosas. A vida com Cristo não é um mar de rosas. A vida nessa terra não é um mar de rosas. Não está tudo bem, né? Não É. está tudo bem, não está tudo legal, né? E aí o sofrimento vem, mas aí a pessoa, geralmente o falso profeta que vai contra isso, que vai te dizer que a letra mata, né? Se você estudar, você vai desviar, né? Geralmente ele vai te levar para o caminho que ele quiser. Então isso é muito sério. E eu falo isso tranquilamente, eu sou pastor local de igreja, né? Você vê muitos irmãos que não são pastores locais falando isso, né? Mas eu falo isso tranquilamente sendo pastor local de igreja. Você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer o teu Deus e precisa andar em jejum, oração e estudo.
não são coisas excludentes. Uma coisa não exclui a outra, é necessário. É como o alimento e a água. Podemos dizer assim, a palavra é o alimento e a oração é a água, que vai te refrigerar, que vai te hidratar. Então, você precisa disso, né? Porque é um conjunto de coisas, né? Você Uhum. não pode escolher um em detrimento do outro. Não, eu quero esse daqui e não quero Isso. aquele e tudo mais. Tem um teólogo, até jovem, né, conhecido nas redes sociais, que é o Iago Martins. Você falou sobre a questão daquele texto, né, a letra mata. E até uma vez eu estava Uhum. vendo algo que ele escreveu, que ele diz o seguinte: a letra mata, teologia não mata o crente, mas apaga o fogo estranho. Algo Ó, mais ou fogo menos estranho. assim. Sim. Porque a gente precisa ter uma ideia do que está acontecendo. Eu sou muito fechado e focado quando Paulo diz, lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória, que orarei no Espírito, mas também com o entendimento. Uhum. Falarei em línguas no Espírito, mas também com o entendimento. E isso mostra que realmente o culto é algo racional. Tudo que Sim. acontece ali no ambiente de adoração é algo racional. A gente tem ali, de certa forma, um controle do que está acontecendo Uhum. em certas proporções. É claro, Deus, quando ele vai fazer a sua manifestação, ele pode fazer algo que ninguém está esperando, né? O de repente de Sim. Deus, e ser Claro. algo que vai surpreender toda a congregação que está ali no momento. Só que agora precisa ter esse equilíbrio, precisa ter esse filtro, no sentido Uhum. de que o que aquele pregador está falando? É exemplo dos Sim. irmãos de Beré. Poxa, era Paulo pregando. O Uhum. cara, pô, com conhecimento e prática também, em níveis absurdos. E o Sim. povo de Bereia, beleza, vê? Como você bem pontuou. Paulo pregou, mas calma aí rapidinho, deixa eu conferir o que você está falando. Uhum. Ver se é isso daqui É? mesmo. Tá? Eu presto muita atenção quando eu vou em algum lugar, e até na minha própria igreja local. O comportamento das pessoas no meio da pregação. Sim. Porque quando eu vejo, um exemplo, 100 pessoas num culto e 80 pessoas na hora da mensagem leram ali, acompanhar a leitura do textual, né, da mensagem, e fecham a Uhum. Bíblia depois. Isso, para mim, é uma característica de uma igreja que está totalmente desinteressada da mensagem que vai receber. Fecha a Bíblia e fica viajando. E também tem o lado do pregador que, infelizmente, em alguns momentos, cara, as pessoas querem chegar na igreja e ouvir a verdade do evangelho. Uhum. Eu aprendi isso logo assim que eu me converti. Sim. Essa fome de chegar num culto e ouvir Deus falar comigo através de um arauto, que é o pregador ou a pregadora que está ali na frente, na tribuna, com a oportunidade e tudo mais. Então você, de certa forma, chega com aquela sede de, poxa, o que que Deus vai Sim. falar comigo? Seja a palavra de consolo, seja a palavra de repreensão, não importa. Porque da Uhum. mesma palavra ele pode direcionar para cada um Eu segundo a quero ouvir o necessidade. pregador expor o texto, né? Exatamente. Eu quero ouvir Eu não porque. gosto muito de história. Por Uhum. exemplo, vamos botar um exemplo aqui. A Torre de Babel, né? Passagem que vai falar sobre a questão da Uhum. Torre de Babel. Todo mundo sabe da história da Torre de Babel, que situação de Nimrod, tudo mais e tal, papapá. Só que aí o cara vai começar a falar da Torre de Babel, mas segunda-feira eu estava andando na rua e encontrei uma carteira que tinha R$ 10 e procurei o dono. Beleza, Sim. mas e a Torre de Babel? Tem nada a ver com o sermão. Eu vi um pastor colocar um tempo atrás e eu compartilhei, né? Muitos sermões na igreja moderna se parecem muito com as palavras de Maria após a ressurreição, quando ela chega no túmulo de Jesus, né? Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Exatamente. Você fala, mas para que o camarada leu esse texto, né? Para que? Então, às vezes a pessoa fechar, né? O não falou de fechar
a Bíblia. Eu vi o reverendo Hernandes Dias Lopes falar uma vez e eu acho interessante. Eu vi um vídeo dele, ele dizendo que às vezes a igreja fecha a Bíblia porque ela já não tem expectativa de que o pregador vai expor o texto. Verdade. Você entendeu? Ele já sabe que ele leu aquilo ali só porque tem que ler, porque se você falar que não precisava ler, não lia. Tem, aí o cara tem um monte de rabisco no papel e sai falando quando faz um esboço, né? E algo que não, e aí quando cita algo teológico, cita um termo que ninguém entende, nem ele entende, porque muitas vezes a intenção não é explicar o texto, mas sim demonstrar conhecimento, né? Sim. E aí, quando isso ocorre, a igreja se desanima. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, aquele cara só prega teologia. Não, aquele cara não prega teologia, porque a teologia vai te explicar a Bíblia. Ele pregou um Exatamente. termo teológico, é diferente de você pregar teologia. A teologia da cruz é linda. Você aplicar uma teologia bíblica em Isaías 52, 53, aquilo é a coisa mais linda. A teologia da ressurreição, né? A teologia contida no livro que eu mais amo na Bíblia, que é Colossenses, né? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, né? Então, a teologia desses textos é a coisa mais linda, né? Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus revelou através desses textos, né? Porque o que me preocupa é quando a pessoa quer pregar o que ela quer, né? Aí se torna aquela... Porque o texto tem um sentido. Uhum. A aplicação é uma coisa, mas quando você pode até aplicar o texto, mas você precisa passar para a igreja o sentido do texto, para que a igreja analise se a aplicação que você vai fazer do texto ao final do seu sermão está coerente com o sentido do texto, né? Porque senão se torna aquela questão. Você manda, Deus ordenou que nós pregássemos o evangelho, mas você entrega a mensagem do jeito que você quiser, entendeu? E aí você fala, eu vou falar o que eu quiser porque Deus está me usando e tem gente que vai, e isso gera problemas, muitos problemas na igreja, porque às vezes o problema está na motivação que a pessoa inicia o ministério. Inicia o Verdade. ministério não a denominação, mas o ministério pessoal. Qual é a motivação, né? Nós sabemos que a igreja, ela é o maior, mais do que o futebol, ela é o maior órgão de projeção social. Tem muitos pastores sem estudo, e estudo não só teológico, estudo de nada, não estou dizendo que Deus não possa usar, né? Mas tem muitos pastores que não foram preparados para nada, né? Ou que às vezes até estudaram, mas não foram preparados no seu caráter. Estudaram depois e se projetaram socialmente, né? Hoje tem dinheiro, tem fama, tem tudo, porque a igreja os projetou. Talvez a igreja, é, proporcionalmente, ela não em quantia de dinheiro, mas ela seja tem uma exposição maior do que o futebol, até no Brasil. Então a motivação, qual o motivo que te faz ir para o púlpito? O que te faz é pegar naquele microfone para louvar? O que te faz acordar de manhã e falar, hoje à noite eu vou ministrar um sermão? É porque você quer ver vida se rendendo? É porque você quer ver o reino de Deus crescendo? Ou porque você quer dizer que você é alguém no reino e que antes de frequentar a igreja você não era nada, você não era ninguém, e agora você passa a ser alguém? Você tem uma identidade. E às vezes as pessoas confundem essa motivação, porque a igreja te torna alguém. Você se torna alguém com poder Uhum. sobre as pessoas, você tem poder sobre a igreja. Quem prega tem poder. Ainda que não seja um poder espiritual, você tem poder, você tem influência sobre aquelas pessoas. Você tem um destaque sobre aquelas pessoas. E esse conceito de Deus te honrar, que a gente viu no meio neopentecostal e que... Porque mesmo que às vezes leva o nome de igreja pentecostal, às vezes está recheado de teologia neopentecostal, né? Essa ideia do Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te dar, Deus vai fazer o seu nome conhecido, e quem te viu passar na prova vai morrer e vai se arrepender, e Tem um saborzinho de mel, né? você é uma estrelinha de Jesus, porque você é um astro, você vai brilhar. Não, então, assim, isso gera motivação errada. Verdade. Entendeu? Aí a pessoa sobe com a motivação errada, ela não vai pregar
o evangelho? Ela vai pregar em busca de aplausos, né? Então, hoje a gente vive uma geração, e eu falo como pastor de local também, nós temos uma geração, claro que não é todo mundo, toda generalização é complicada, mas nós temos uma geração de pregadores egocêntricos, né? Pastoreando e pregando para uma igreja egoísta e avarenta. Essa é a realidade. Geralmente essas mensagens ela tem muito a ver com essa terra e pouco a ver com a transformação que o evangelho produz. Então eu acho que isso é um problema, isso é algo sério que a igreja precisa tratar, entendeu? Por mais que aquilo massageie o seu ego, tem que parar e pensar, poxa, será que isso é verdade? Será que eu sou essa Coca-Cola toda? Né? Será que eu sou tudo isso? Né? Então eu acho que é uma reflexão, porque senão você perde o senso crítico, você para de refletir. Verdade. E assim, eu vejo muito que, pegando o gancho nisso que você falou, essa ideia da mensagem egocêntrica, né? É muito, venha o meu reino e menos o teu reino. Seja feita Uhum, muito a minha vontade e quase nada a sua vontade, né? Os caras que podem se olhar no espelho e falar que é Deus na Terra e, e tudo mais, adoram a própria performance diante das pessoas. E eu tomo muito cuidado, e de vez em quando eu paro para fazer uma autoanálise de qual é a minha motivação, né? Eu, Rafael, de estar fazendo o Papinha da Palavra através da página Eu, um Jovem Teólogo. Porque essa questão da vaidade é uma situação que todos nós estamos sujeitos a cair em algum momento. se não E eu fico, vigiar, assim, eu dou glória a Deus porque eu tenho amigos, né, pessoas próximas que eu sei que no momento em que eu começar a ficar desse jeito, vão chegar e vão me dar a sacudida de que eu uhum, tenho que parar e refletir sobre a forma que eu estou andando, né? Eu confesso que no começo, logo assim que eu comecei o projeto, já falei sobre isso com alguns convidados, e acho sempre importante porque eu acredito muito, e até quem está assistindo ou ouvindo a gente nesse momento, e tenha vontade de fazer um projeto, de começar um podcast, não importa. E não olhe para o número como simplesmente número. Os 2 primeiros meses, 3 primeiros meses mais ou menos, eu olhava para o número por número. Eu tinha essa ideia. Eu preciso crescer, eu preciso bater algumas metas que o YouTube pede para eu bater, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E teve um momento que eu fiquei assim, será que eu estou fazendo o que é certo? E um convidado, se não falha a memória, foi o Rodrigo Oliveira, do Papiando a Palavra 16. A gente estava conversando sobre esse assunto e ali no bate-papo me deu um start. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, a minha motivação, eu tenho certeza que está errado. A minha motivação, eu tenho certeza que Deus não chamou para essa motivação. Eu creio muito que o projeto começou por uma vontade de Deus na minha vida, porque, querendo ou não, alguns convidados eu vi, sim, que foram resposta de oração, porque, por exemplo, não sei se chegou a ver lá na página, e até a galera que está assistindo ou ouvindo, o pastor Jabes Alencar, pastor conhecidíssimo na Assembleia de Deus, né? sim. Bem experiente. Eu não fazia ideia de quem ele era. E assim como eu mandei mensagem e mando mensagem para todo mundo convidando, foi até assim que eu te mandei a mensagem, lembra? Lá atrás. Uhum. Eu olhei assim e falei, pô, o cara tem a foto cheia de livro atrás. Pô, ele deve ser teólogo, vou mandar mensagem para ele aqui também. Aí eu cheguei, confiei, mandei, só mudei o nome. E eu mandei a mensagem para ele de noite, ele respondeu na mesma madrugada. E ele mesmo falou para mim, ele, olha, eu vi um monte de mensagem ali, e a sua foi a única que eu respondi. E entenda isso como uma aprovação de Deus na sua vida. E comecei a pesquisar o nome do cara na internet e vi o quanto que ele era grande, né?
no sentido Aqui em de, São Paulo a gente sabe quem é, né? de visibilidade e tudo mais. Fui completamente cru para conversar com ele, sem saber de nada que aconteceu no ministério. Me ajudou bastante essa situação. Por isso que Sim. eu não gosto muito de pesquisar a vida do convidado, para não Uhum. chegar em alguns momentos com um certo preconceito para conversar com a pessoa. É Uhum. claro, tem gente que não tem como não ter alguma notícia, porque tem gente que está muito visível nas redes Sim. sociais. Mas a ideia, né, a aprovação de Deus em relação a isso, e é algo que eu comecei a tomar um cuidado muito grande depois que eu entendi essa situação, pelo fato de todo convidado é importante. Toda pessoa Sim. que está convidando é importante. Seja o cara que tem 100 pessoas no Instagram, ou seja o cara que tem 700 mil pessoas Uhum. no Instagram, né? O bate-papo, para mim, é uma situação que agrega muito no meu conhecimento, na minha experiência de vida. E, é claro, até para o convidado também pode agregar alguma coisa. Para quem está ouvindo e assistindo aí, com certeza agrega muita coisa. E eu fico muito feliz por ter essa a oportunidade de ter amigos que entenderam que eu estava com a visão errada e que chamaram a atenção para voltar para o caminho certo. E eu acho extremamente importante, e até fica um recado para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que é algum pastor de igreja ou é um pregador e tudo mais, e que faz as coisas com a motivação errada, não é vergonha parar, né? Eu vejo que não é vergonha falar, olha só, vou dar um tempo, eu preciso refletir sobre o que eu estou fazendo. Porque tem gente que não tem esse tempo, essa percepção que o parar é Uhum. importante, né? Sim. A Bíblia deixa bem claro um exemplo que nós precisamos de um momento de descanso. Claro, Deus não precisou descansar porque ficou cansado em criar o mundo e no sétimo dia ele, olha, sou Deus, estou cansadão aqui, agora eu vou dar uma parada Uhum. para jogar um videogame, assistir uma série da Netflix. Não, isso é para a gente, isso é para o ser humano que precisa de um momento de descanso. E eu acredito que no momento de descanso é o momento onde a gente se autoavalia. E eu acho muito importante essa questão da autoavaliação. Aonde eu estou errando? Qual o caminho que eu estou trilhando? Qual é a motivação, como você bem pontua, que eu estou fazendo as coisas? E, gente, a rapaziada que está na internet, que está com um projeto maneiro, pregador da minha faixa etária, ou até mais novo, que está pregando em um monte de igreja por aí, para analisar suas mensagens, para analisar aquilo que você está falando. E se perceber que está falando um monte de besteira, como eu já ouvi algumas pessoas falando por aí, exemplo de um cara que eu não sei nem se citar o nome pode, então jogo no ar. Quem acompanha o mundo da internet, o mundo gospel, vai entender de quem eu estou falando. Que um cara fez a afirmação de que Deus poderia pecar, brother. Cara, isso não faz sentido Uhum. nenhum. É o conceito básico da teologia. Esse é o básico da sistemática. A Exatamente. E tem um monte de impecabilidade. gente que vai junto com isso e dá glória a Deus Sim. e chora. Aleluia, é verdade, Deus poderia pecar se tivesse na mesma situação que eu. Então, já que ele não pecou, eu também não vou pecar, e acaba dando uma embolada em conceitos básicos e são aí atemporais, né? O A Cristo que gente nós precisa, servimos, ele nunca vai errar e nunca errou. a gente precisa ter humildade de dar um passo atrás. Eu já tive coisas que eu ensinei na igreja e que depois eu subi ao púlpito e falei, irmãos, eu quero corrigir uma doutrina que eu passei, porque eu ensinei assim, 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 e o correto é assim, assim, assim. Porque é muito complicado quando você... Hoje é, fazem 12 anos que eu prego a palavra praticamente, e eu vejo coisas que eu preguei já que eu fico envergonhado, entendeu? Mas precisa você entender o que eu quero inserir a palavra no povo ou eu quero extrair do povo algum tipo de... É claro que a gente, nós que somos pentecostais, aquele culto com glória a Deus, quando você ministra, a pessoa sente Deus, né? Sente ali, a pessoa chora, né? A pessoa glorifica, é muito bom, né?
mas isso é resultado, isso não é primazia. Existe uma diferença entre resultado de culto e primazia de culto. Exatamente. Existe uma diferença do glória a Deus como resultado de um culto prestado a Deus de forma autêntica e sincera, uma mensagem que leve as pessoas a Deus, né? E existe a diferença de você nem começou o culto e você já querer aquele comportamento, inserindo muitas vezes nas pessoas doutrinas erradas, né? Porque, gente, precisa de vez em quando entender que ministério não é isso. É dor, é lágrima, é choro, é duro isso, entendeu? E eu acho que assim hoje nós estamos perdendo uma coisa que é importante, que é a seriedade de um homem de Deus, né? Porque antes também era muito carrancudo e agora nós estamos no outro extremo, que é o pregador descolado. Então eu acho que isso é muito complicado, entendeu? Você, você perde seriedade, você perde maturidade, você perde referência, né? E é necessário. Liderança também é referência, né? Em vários aspectos. Paulo disse isso, né? Ser dos meus imitadores como eu sou de Cristo, né? A gente e a influência é tão grande, Rafael, porque quando você ministra uma palavra, só um exercício rápido aqui. Você ministra uma palavra, aquela pessoa vai, se ela acreditou naquilo que foi pregado, ela vai propagar aquilo dentro do lar, isso vai se refletir no comportamento dela. Aquilo vai se refletir no comportamento da família. Dali vai se refletir no trabalho, na vizinhança. Então a mensagem de quinta, de quarta ou de domingo, ela não termina com a bênção apostólica. Aquilo continua, aquilo que você ministrou. Então é muito sério isso, é uma responsabilidade muito séria você ministrar a palavra de Deus. É bem importante, justamente quando você pontuou, né? O quanto que vai ecoar na vida da pessoa o sermão daquele dia de culto. Então, ele precisa fazer sentido, né? Ele precisa ser algo coerente, ele precisa ser baseado dentro de uma primazia, estar dentro de uma lógica, de certa forma, porque o sermão ele não é algo irracional, de sair falando um monte de palavras e achar que as palavras vão sair da nossa boca e se formando no meio do caminho, até chegar na mente de quem está ouvindo, e no outro chega de uma forma diferente. Não, ele precisa ter um caminho a ser seguido. Por isso que eu acho muito interessante. E a forma de sermão expositivo é a forma que eu acho que apresenta um esclarecimento melhor, justamente pelo fato de explicar o texto que foi lido, né? E aquele texto fazer um sentido na cabeça da pessoa e fazer um sentido no coração também, que é onde, de certa forma, vai para a questão prática. Então, eu acho isso de uma importância extrema, a gente ter essa ideia de que o sermão ele precisa ter uma coerência, ele é extremamente importante, sim. Por isso, cuidado na preparação, por isso, preparo. E quando eu digo aqui preparação, está incluso também a oração, porque o sermão ele precisa, faz parte da organização, o período de oração, né? Porque, como arautos do evangelho, a gente precisa ter a direção do dono da mensagem. Porque a mensagem não é nossa, a mensagem é dele, e nós simplesmente vamos propagar a mensagem do nosso grande general, né? Aquele louvor pentecostal, o grande general é Cristo. Então a gente tem esse papel e essa importância. E aqui, falando de organização de sermão, falando do estudo e tudo mais, não tem como não tocar rapidamente no assunto, né? Para quem está assistindo, está percebendo que aí atrás no cenário tem algumas obras de referência. Eu fiquei olhando assim e falei, caramba, cara, quando eu crescer eu quero ser igual a ele, cheio de obras boas de referência.
É um Paz e pouquinho para cheio temática. aí. Então, assim, eu sei, o contato que nós tivemos primeiramente, né, para quem não sabe, foi através das redes sociais, naquela minha tentativa de convidar a Deus e o mundo para participar do Papiando da Palavra, e junto com esse contato descobri que você tem uma livraria. Então, assim, até aproveitando a oportunidade, fala um pouco aí da livraria, o nome dela, como é que faz para achar, para a galera, para o público que está nos ouvindo ou nos assistindo, que com certeza é uma galera que gosta de ler e que vai atrás e vai comprar alguma coisa na livraria, assim. Amém. O nome da livraria é Livraria Cultura Bíblica. Você consegue aí encontrar www.livrariaculturabiblica.com.br. Você também nos encontra na Shopee, né? Nós estamos trabalhando também vendendo na Shopee. Também vendemos Submarino. Tem também a nossa página no Facebook, Livraria Cultura Bíblica, e também no Instagram, Livraria Cultura Bíblica. A ideia é fornecer especificamente obras de qualidade a um preço acessível, né? Então, nós trabalhamos, por exemplo, quem aqui de São Paulo sabe que muitos dos melhores preços em termos de livros está na Conde de Sarzedas, né? Quem conhece aqui a Crentolândia, né, que é a Rua Conde de Sarzedas, então você vai encontrar no nosso site os livros no preço que a gente paga aqui na Conde de Sarzedas, só que vendendo para o Brasil inteiro, né? Com algumas opções de frete muito interessantes para todas as regiões, com transportadora, frete real, né? Para que sem alteração, o frete da transportadora mesmo. Então tem frete muito bacana, muito bom, valor de frete para todo o Brasil, com correios, transportadoras. Você vai encontrar ali, por exemplo, se você é pentecostal, nós temos aqui todo o catálogo da editora Carisma, né? Com 35% de desconto. Então você vê Roger Stronstad, Martin Lloyd Jones, né? Então, entre outros títulos, né? Também já estamos trabalhando com Editora Fiel, Vida Nova, Academia Cristã, diversas editora geográfica, diversas editoras aí, CPAD também. Então você encontra aí vários títulos num valor bem acessível. Você consegue olhar no nosso site, livrariaculturabiblica.com.br, também no Facebook e no Instagram, né? Então, para os irmãos que quiserem conhecer, se alguém estiver iniciando a sua biblioteca e quiser saber o que comprar, pode me chamar também, que eu vou ter o maior prazer em orientar, né? Porque às vezes a pessoa está começando e compra a obra errada. Às vezes a obra é boa, mas não serve para ela naquele momento. Às vezes a obra é boa, mas para ela vai ter pouca utilidade. Ou às vezes a obra é ruim. O que é ruim eu evito trazer. Já começa por aí, né? Então, eu acho que é importante orientar também os irmãos. Lá no canal, no Por Dentro do Texto, tem bastante review, né? Tem um canal no YouTube também, Por Dentro do Texto. E nos próximos dias aí eu pretendo gravar um vídeo explicando como você monta uma biblioteca básica, quais as obras que você compra, né? Para que dentro de um ano você consiga montar aí uma biblioteca que você tenha obras que te supram em todos os sentidos para que você possa pregar a palavra de Deus com eficácia aí e coerente, né? Isso é precisa ser coerente com a palavra, né? Amém. Então, galera, vou deixar os links aqui na descrição, né, do canal do meu amigo do YouTube e também o link da livraria para você gastar aquele dinheiro da pizza que você come aí no final de semana. Ficar um final de semana sem comer o lanchinho na rua e se alimenta de algo que vai trazer coisas do eterno para a sua vida. Então, corre lá, clica aqui no link, invista um dinheiro, né? Eu não gosto nem de usar o termo quando se fala de livro, gastar dinheiro, mas sim de investir dinheiro, investir no conhecimento. Então, é para o reino, né? E é claro, né? Com orientação, né? Chama o Douglas Gonçalves nas redes sociais, pergunta para ele, ó, comecei agora, eu quero o livro tal, e ele vai falar, pô, é um livro legal, não é um livro legal.
né? Leia um livro maneiro, não um livro que fica aí falando que você tem que ficar dando bom dia para o Espírito Santo toda hora e tudo mais. Então, é Você bem. quer livro do Espírito Santo, vai de Strongstad, vai de Martin Lloyd Jones, Tem vai muita de coisa Robert boa. William Mason. Olha aqui, ó. É que tá na fila aqui de leitura, né? Ó, No Poder do Espírito. Esse livro é sensacional. Robert e William Menzies. Você tem muita coisa boa, né? Para você não achar que a vida pentecostal é dar bom dia para o Espírito Santo e seguir a vida. É verdade. Então, tem muita coisa boa e vale a pena investir na questão do conhecimento. E é claro, né? Você que vai adquirir livro, vai adquirir conhecimento, também fica um recado muito importante para você, que ao adquirir esse conhecimento do reino, das escrituras e de bons livros, não guarda não, faça, edifique a vida de pessoas, porque você vai alcançar pessoas que eu não vou conseguir alcançar, que o Douglas também não vai conseguir alcançar, e tem gente que só você vai conseguir alcançar. Então, seja você esse arauto do evangelho também, e fale das verdades do reino de Deus para edificar e abençoar a vida de alguém que você conhece. Meu amigo, já estamos aqui até um pouco avançado da hora, né? E te agradeço pela participação. Fico muito feliz pelo sim ao convite. Ainda que a gente tenha demorado um pouquinho para gravar, teve um momento que eu me perdi muito nessa questão de agenda, que o fato de ter mandado mensagem para um monte de gente ao mesmo tempo me enrolou um pouco, mas consegui me ajustar direitinho. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo somente. Estamos aqui hoje gravando e que com certeza o nosso bate-papo vai ser bem edificante para aquele que está nos ouvindo agora, nos assistindo, ou para aqueles que ainda irão nos ouvir e que ainda irão nos assistir. E deixa aí as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Tem algum recado para a galera? Amém. Eu que agradeço o convite aí, né? É, a oportunidade de bater um papo com o irmão aí. E espero que tenha sido proveitoso para os irmãos, né? E eu sempre digo que o estudo e a teologia, ela tem a função de explicar aquilo que é complexo para aquele que não teve a mesma oportunidade e não tem a mesma função ministerial que o pregador, né? Então é importante isso. A teologia não pode, o estudo bíblico não pode complicar, né, o conhecimento da igreja. Mas você, como arauto de Deus, precisa explicar para o povo aquilo que mostrar, né, quem é Deus, expor as escrituras e levar as pessoas até Deus, né? Então isso é o mais importante que um pregador deve fazer. Eu acho que esse é a verdadeira função de um pregador. Eu acho que isso é o que deve mover o nosso coração, fazer com que pessoas que não conhecem a Deus venham a conhecê-lo em verdade, venha conhecê-lo como a sua palavra, como as escrituras relatam, né? E as dores e as lágrimas no ministério vêm, mas o Senhor continua sendo fiel, o Senhor é bom, e assim a gente vai caminhando, prosseguindo até a volta do Senhor Jesus, até quando Ele desejar. Amém, meu amigo. Galera, muito obrigado para você que ficou aí com toda a paciência nos assistindo até o final e nos ouvindo também, né? Aqueles recados que eu sempre gosto de dar ao encerrar o vídeo. Você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós falamos, né? Você pode ter passado aí 1 hora e um pouquinho ouvindo um monte de coisa e não concordou com nada. Você está no seu direito, você tem total direito disso. Porém, eu te peço que nos respeite, porque estamos aqui com o coração aberto para poder falar da verdade do Evangelho para você. Então, vamos junto. Galera, vamos continuar pregando o Evangelho. Vamos junto. Vamos com tudo, rapaziada. Fiquem na paz.